Calma, eu sei que tu já tá cansado de tanta labuta e não vê a hora de aposentar e finalmente parar de trabalhar. É uma luta, tem que acordar cedo, pega ônibus lotado, chega no trabalho, tem que pedir paciência a Deus para aguentar o chefe chato e quando chega em casa para finalmente descansar, tu lembra que no outro dia tem que começar tudo de novo. E talvez o que mais te cansa não é nem o trabalho, mas é essa sensação de estar preso. Inclusive, se tem uma coisa que eu detestava na minha época de CLT, é quando não tinha nada para fazer e eu tinha que estar zanzando que estava fazendo alguma coisa. Inclusive, comenta aqui embaixo uma coisa que você odeia em ser CLT. Mas vamos falar sério aqui. O pior de tudo é que no meio de toda essa confusão, te fizeram acreditar que a única saída é continuar nessa luta, trabalhando por 20, 30 anos, esperando pelo INSS e torcendo que até lá nada mude. Mas vem cá, deixa eu te contar um segredinho que talvez ninguém tenha te avisado. Pelo andar da carruagem, é bem fácil que você só se aposente já lá com o pé na cova. Porque segundo essa pesquisa feita pelo Banco Mundial, se as regras não mudarem, a idade mínima pode ser de 72 anos em 2040 e 78 em 2060. Só que detalhe, a expectativa de vida no Brasil está numa média de 75 anos. Ou seja, se eu fosse esperar pelo INSS, chance é que eu já me aposentasse com o pé na cova, mas que bom que existe outro caminho. Hoje, graças a Deus, eu já consigo viver apenas com a renda dos meus investimentos, porque todo mês, certinho, pinga aqui uma grana suficiente para pagar as contas do mês, mim e da minha família. E claro, né, não foi nada da noite pro dia, mas sim, é totalmente possível e bem mais simples até do que parece. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo exato de como você também pode viver de renda usando apenas 2 investimentos para largar o CLT para sempre e nunca mais precisar trabalhar. Se você quer parar de trabalhar hoje, os únicos 2 investimentos que você precisa fazer é esse aqui que eu vou te mostrar agora. Preparei aqui uma planilha bem legal, onde a gente vai conseguir calcular o quanto tempo e o quanto você vai precisar investir para se aposentar através desses 2 investimentos que eu vou te mostrar. Mas antes até de te mostrar esses 2 investimentos, se tem uma coisa importante que você precisa entender, é a diferença entre renda ativa e renda passiva. Porque existe uma forma de você fazer o dinheiro trabalhar para você e te pagar todos os meses. É como se fosse um segundo salário invisível, só que ao invés de vir de um chefe, vem dos seus investimentos. Então a renda ativa é aquela lá que tu já está acostumado e já sabe muito bem como que funciona. Porque é a renda em que você precisa ativamente trabalhar para poder receber. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Então é o dinheiro que tu ganha aí do teu salário, da tua hora extra, daquilo que você coloca o seu tempo e o seu esforço para poder ganhar. Agora, a renda passiva, que é a que eu particularmente mais gosto, é a renda em que o dinheiro chega até você sem necessariamente você precisar trabalhar ou se esforçar. Então vamos pegar um exemplo prático. Tem muita gente que passa anos juntando dinheiro e compra ali umas casas, uns kitnet, uns lotes, uns terrenos, aluga aqueles imóveis e fica de boa sem precisar trabalhar, porque todo mês aqueles imóveis geram uma renda para a pessoa. Então ele vai usando aquela renda ali que ele ganha dos aluguéis para custear a qualidade de vida dele. Essa é uma forma super válida, garantida, que muitas pessoas usam, porém só tem um pequeno detalhe que geralmente tem uma barreira de entrada alta, ou seja, precisa de muito dinheiro. Então a outra forma, que é a que eu mais gosto, é através dos investimentos, porque é super acessível, prático e tu consegue fazer sem nem sair de casa com o dinheiro que tu já tem hoje. Então vamos aqui agora de fato para os 2 investimentos que você precisa fazer para parar de trabalhar, porque como diz Warren Buffett, se você não encontrar uma forma de fazer dinheiro enquanto dorme, a chance é que você precise trabalhar até morrer. E como tu viu na pesquisa, essa afirmação não é nenhum exagero. Mas vamos lá, o primeiro investimento que você precisa fazer para parar de trabalhar e largar o CLT é justamente a sua reserva de emergência. E esse investimento você vai fazer aí através de uma caixinha do Nubank, um porquinho do Banco Inter ou até mesmo o Tesouro Selic. Mas vamos lá, vem aqui na planilha para a gente colocar a mão na massa e fazer aqui um vídeo 100% prático. Inclusive até o final desse vídeo vou pensar aí se libera essa planilha para vocês, então fica comigo porque se eu liberar eu te explico como você pode conseguir.
Olha só, para calcular a sua reserva de emergência, você vai precisar de apenas duas informações. Primeiro, que é o custo de vida atual. Então, quanto exatamente você precisa para passar o mês, para pagar todas as suas contas? 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil? Enfim, você vai colocar aqui exatamente o seu custo de vida atual. No caso, vamos colocar um exemplo aqui, que seria a média brasileira de 3 mil reais. Então, considerando que você tenha um custo de vida de 3 mil reais, você vai multiplicar pelo período de cobertura, que seria algo entre 6 a 12 meses. Se você for CLT, você vai calcular ali 6 meses. Se você for um empreendedor, um autônomo, tu pode jogar 12 meses. No nosso exemplo aqui, o foco é em quem é CLT, então vou colocar aqui 6 meses de cobertura e aí automaticamente a planilha já calcula, mas de forma muito simples é só multiplicar um pelo outro. Nesse nosso exemplo, você precisaria juntar 18 mil reais. E aí esses 18 mil reais, você não precisa juntar tudo de uma única vez, nem mesmo tudo em 6 meses. Na verdade, tu vai levar o tempo que for preciso, mas é o valor meta que você precisa alcançar. E essa grana você vai investindo ali, como eu mencionei, em uma caixinha do Nubank, em um pouquinho do Banco Inter ou em um Tesouro Selic. Cria lá um pouquinho, uma caixinha e todo mês vai colocando a quantidade que você conseguir até bater os 18 mil. Então, diferente do segundo investimento que eu vou te mostrar, essa primeira opção aqui, essa reserva de emergência, ela tem a função de te prover paz financeira. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do não, é onde você vai conseguir poder de escolha. Porque às vezes não é nem parar de trabalhar, mas você tá ali tão sufocado no emprego, que você não gosta, que é chato, que tem um ambiente hostil, mas como você não tem escolha, tu não tem possibilidade, às vezes tu precisa enfrentar aquilo ali. Mas quando você tem uma reserva financeira, isso te permite dizer não e você tem poder de escolha. Seja para empreender, mudar de carreira, abrir um negócio, a grana da reserva é justamente para isso. Afinal, antes de pensar no amanhã, a gente tem que garantir o hoje. Então, entendida essa parte, vamos agora para o segundo investimento que você precisa fazer. E aí eu vou primeiro calcular contigo, depois eu te mostro na prática. Então vamos lá, considerando aí uma pessoa que tenha 3 mil reais de custo de vida, a gente vai precisar acumular uma quantia de dinheiro que todos os meses pague para essa pessoa o valor do custo de vida dela. E para a gente calcular essa renda, vai depender ali do quanto você consegue de retorno sobre os seus investimentos. Então, pegando aquele exemplo mais prático, do pessoal que compra um imóvel, coloca para alugar, geralmente vai ter um retorno ali de 0,4%, 0,5% ao mês e ainda tem a questão do imposto de renda. Já no segundo investimento que eu vou te ensinar aqui, você consegue praticamente o dobro dessa rentabilidade e isento do imposto. Mas antes de detalhar aqui para você esse segundo investimento e calcular quanto vamos precisar investir, eu queria te contar de uma promoção que está rolando lá no MB, o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E a promoção é a seguinte, você vai abrir sua conta, que leva menos de 5 minutos, é super fácil e prático, e investir pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma. Ao fazer isso, em até 7 dias, a MB vai te presentear com R$25 de crédito direto na sua conta para você usar como quiser. Mas não é só isso, porque ao abrir a sua conta, você ganha 48 horas de taxa zero para iniciar os seus investimentos sem nenhuma cobrança. Então, se já faz tempo que você estava querendo começar a investir, agora você pode contar com a ajuda do MB para iniciar de forma segura e ainda garantir uma baita recompensa. Então, se você quer se bancar com os investimentos, a regra número 1 é investir em ativos de qualidade, principalmente quando estão a bons preços. Então, aproveita aí para investir nos ativos descontados. Bitcoin, inclusive, caiu bastante nos últimos meses e eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Então, para abrir sua conta e garantir o benefício, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição para entender todos os detalhes e garantir o seu benefício. Mas vamos lá, o segundo investimento que você precisa fazer, se você quiser largar o CLT e viver através dos investimentos, é justamente através dos fundos imobiliários. Então olha só, de volta aqui na planilha, já vou calcular junto contigo a rentabilidade que você precisa para descobrir quanto vai precisar investir. Tem aqui também uma outra página que eu montei ali uma mini carteirinha para você já dar início. Mas deixa eu logo te explicar aqui como que funciona esse investimento. Afinal, tu não vai colocar tua grana aqui só porque tu viu em um vídeo. Então olha só,
só, aqui no site do Investidor 10, que é um site gratuito onde você consegue pegar essas informações, basta digitar aí no Google investidor10.com.br. O fundo imobiliário que eu separei pra gente é o Gari 11, um fundo imobiliário que está custando hoje R$ 8,52, de fato é muito acessível para você começar, não precisa ter milhões como talvez você imaginasse, e ele pagou nos últimos 12 meses 11,69%. E detalhe, é um rendimento isento da cobrança do imposto de renda. Então a gente pode até mesmo colocar aqui a rentabilidade anual de 11,69% e automaticamente a planilha já calcula quanto você precisa acumular. Eu sei que é muita grana, mas aguenta aí, não sai do vídeo ainda, porque eu vou te explicar como você consegue chegar nesse mesmo resultado sem juntar todo esse valor. Mas olha só continuando aqui na explicação, eu abri o relatório gerencial do Gari 11, que é onde a gente consegue pegar essas informações, e atualmente o Gari 11, que é um fundo imobiliário, tem 33 imóveis, e esses 33 imóveis, eles estão alugados aqui para 11 inquilinos. Então, de forma muito simples, como é que funciona? Ao você comprar uma cota aqui de um fundo imobiliário, como o Gari 11, por exemplo, você está colocando dinheiro dentro do fundo. E aí o gestor do fundo, que é uma equipe de várias pessoas que tem bastante conhecimento sobre o mercado imobiliário, vão pesquisar ali os melhores imóveis para comprar esses imóveis e alugar para grandes inquilinos. E aí adivinha, uma parte daquele aluguel ele retorna para você. Afinal, uma parte da grana usada para comprar o imóvel foi de você. Então aqui, ó, por exemplo, hoje o Gari 11 tem todos esses 33 imóveis espalhados aí em praticamente todo o nosso país e eles estão alugados. Então uma parte está alugada para o Carrefour, uma parte para o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Air Liquid, Três Coração. Então são empresas que precisam desses ambientes, desses espaços para continuar rodando a sua operação. Afinal, quando você faz aí uma compra na internet e rapidinho chega na sua casa através do Mercado Livre, é porque existem alguns galpões bem localizados em pontos estratégicos da cidade que permite que a compra chegue rápido em você. E adivinha, esses galpões logísticos na maior parte das vezes não pertencem ao Mercado Livre, mas sim a um fundo imobiliário. Então esse fundo imobiliário aqui que eu estou te mostrando, ele é um fundo híbrido, ele tem vários tipos de imóveis dentro dele, mas tem fundo imobiliário, por exemplo, de shopping, de escritório, de banco, tem até mesmo fundo imobiliário de cemitério. E se antes você não sabia dessa informação, agora você consegue investir nessas opções para te gerar uma renda e se bancar. Mas vamos lá, aqui de volta na planilha, para gerar uma renda de R$3.000 por mês, a uma rentabilidade de 11,69, nós vamos precisar aqui acumular R$307.955. E como você deve imaginar, quanto maior a rentabilidade e menor o custo de vida, menos dinheiro você vai precisar juntar. Então vamos supor aí que seu custo de vida seja de R$2.200. Raíssa, R$2.200 já dá para eu pagar as principais contas do mês. Beleza, tu precisa acumular bem menos dinheiro. Ou vamos imaginar uma outra opção que você consiga aumentar a tua rentabilidade. Hoje, a taxa Selic está pagando em média 15% ao ano. Então percebe, o valor que você precisaria acumular seria bem menor. Então não necessariamente você precisa juntar toda essa grana. Tem a rentabilidade, tem os juros compostos que vai te ajudar a chegar nela. Mas vamos pegar aí um exemplo padrão, né, de R$3.000 a uma rentabilidade de 12%. Então você precisaria juntar R$300.000. E aí nessa próxima planilha aqui, ela já puxa automaticamente do patrimônio que você precisa juntar e o quanto de renda vai te gerar. Então peguei aqui uma carteirinha padrão com alguns exemplos só para ilustrar na prática como que você pode fazer isso e selecionei aqui 4 fundos imobiliários, sendo 2 fundos de papéis e 2 fundos de tijolos. O fundo de tijolo, que é o Gari 11, como eu te mostrei, ele investe em imóveis físicos de fato, a gente já viu aqui no relatório, e tem também o fundo imobiliário de papel, que ele financia a dívida do setor imobiliário, um pouquinho diferente, não precisa você entender tudo agora, o que precisa é você se inscrever aqui no canal para entender tudo ao longo dos próximos vídeos. Então já aproveita, clica aí embaixo para se inscrever no canal e também deixa o like, porque esse vídeo eu espero estar te ajudando bastante. Mas olha só, com esses 4 fundos imobiliários, você vai ter uma média aí de mais ou menos 1% ao mês de retorno. E se a gente precisa de R$300.000, eu dividi isso em 4 partes iguais, para que cada fundo receba ali próximo de 75 mil. E aqui está a renda gerada. Então, no MXRF11, você vai ter uma renda aí de R$742 todo mês. No KNSC, 780 todo mês pingando. Gari 11, 735. E o XPML11, que tem um retorno um pouquinho menor, você vai ter uma renda
também um pouquinho menor, de 697. Então, juntando aqui esses 4 fundos nessa mini carteirinha para você começar, tu conseguiria gerar uma renda próximo de R$3.000 todos os meses. E detalhe, é uma renda vitalícia que pinga na tua conta para sempre. Enquanto você tiver essas cotas do fundo imobiliário, enquanto você mantiver esse valor investido, todo mês vai estar pingando na tua conta. E é uma renda passiva, tu não precisa fazer nenhum trabalho, nenhum esforço, nenhuma dedicação para receber por ela. É claro que antes de chegar nesse ponto, antes disso, tu vai ter que trabalhar, juntar uma parte e investir para chegar nesse momento aqui de poder descansar. Então hoje, se você tem esse foco de largar o CLT, mas tendo uma renda garantida para cobrir a tua qualidade de vida, a melhor opção é através dos fundos imobiliários. É como se de fato você estivesse comprando ali um imóvel e se você tem esses fundos, todos os meses vai cair ali um dividendo pingando na sua conta através dos dividendos desses imóveis que estão alugados. E para a gente concluir aqui, tem essa terceira etapa da planilha que é muito legal, dá para você fazer várias simulações. Vou deixar o link aqui embaixo da planilha, tá? Para você baixar, eu acho que vai ser interessante você ter esse simulador para praticar. Mas de forma muito simples aqui você consegue colocar aí a sua realidade. Então, por exemplo, com quanto quero me aposentar? R$2.500. Qual a rentabilidade anual que eu consigo? 10% seria uma boa média. Quanto eu já tenho? Estou começando do zero e pretendo me aposentar daqui a 10 anos. Beleza, você precisaria investir todo mês R$2.500. Raíssa, eu já tenho aqui um pouco de dinheiro, já tenho aqui R$35.000, já consegui juntar e eu pretendo me aposentar em 15 anos. Então seria aqui um período de 180 meses, você precisaria investir todo mês R$1.472. Ou vamos imaginar um outro cenário. Raíssa, eu tenho um pouco mais de tempo, dá para eu me aposentar aí daqui a 25 anos. Beleza, basta você colocar aqui a quantidade de meses e tu precisaria aí juntar próximo de R$890 por mês. Então vou deixar a planilha aqui embaixo para você fazer o download e usar gratuitamente. Lembrando que para usar a planilha precisa fazer uma cópia, não adianta pedir solicitação, porque senão vai bagunçar toda a planilha de todo mundo. É só fazer uma cópia para o teu Drive ou baixar no Excel que tu vai conseguir usar. E se você ainda não consegue viver dos investimentos, mas acredita que R$300 por mês já iria te ajudar aí a pagar alguma conta, dá só uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei, tenho certeza que você vai gostar. Sem mais, espero muito que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo aqui nesse outro vídeo.